Durante 20 anos, Rui de Campos Filho viveu todo o glamour da vida de ser executivo, com toda a importância que tem esta tarefa profissional na vida das pessoas. Ele tem hoje 55 anos e há 3 anos ele, vamos dizer assim, largou essa vida de executivo para se dedicar a quê? Então, Ricardo, para me dedicar a coisas que no início eu não tive absolutamente nenhum controle do que eu ia fazer. Mas eu percebi que eram coisas que poderiam se beneficiar de toda essa experiência e o que eu acumulei de conhecimento durante esses 20 anos executivos, como você falou. E quais são essas coisas? Primeiro, uma participação muito forte em atividades de voluntário que eu faço no GRAAC, é o Grupo de Apoio aos Adolescentes e Crianças com Câncer. Também a atividade de lazer, sem nenhum compromisso com a família e com amigos especificamente. Maior tempo dedicado à família, é isso? Muito maior tempo dedicado à família. O executivo não tem muito tempo para a família? O executivo pensa que ele tem, mas o tempo que ele tem, invariavelmente, é um tempo muito dividido e com pouca qualidade e pouca profundidade. O que me incomodava era essa ausência constante em horas, às vezes difíceis, que a gente enfrenta durante a vida, onde eu não pude contar com ele. Isso fez muita falta. Me incomodava porque eu tenho uma excelente contribuição do ponto de vista familiar com a minha carreira, sempre foi muito boa, e eu me sentia devedor dessa contribuição e me incomodava por não ter tanto tempo dedicado a eles. Eu comecei a olhar coisas que eu estava perdendo, né, em função do meu tempo e da minha dedicação à vida executiva. Por exemplo, saúde, né? Por exemplo, convivência com a família, por exemplo, não poder desfrutar junto com a minha família de viagens e com amigos também, sempre sujeito à primeira prioridade, que era atuar como executivo. Eu, particularmente, nunca acreditei que ele fosse parar um dia. Porque a vida do executivo, ela também traz muita coisa interessante, né? Ela traz a sensação de poder, ela traz conquistas materiais e financeiras importantes, né? Ele trabalhava com muita satisfação, sempre com muita satisfação. Dentro da corporação onde eu estava trabalhando, houve uma decisão do número 1 de ficar um pouco mais tempo na posição onde ele estava e ainda está. Portanto, a minha condição de competir para substituí-lo no longo prazo, eu claramente vi que eu teria menos chances depois de mais tempo do que eu tinha naquele momento. Esse mundo executivo, essa adrenalina dava muito prazer para ele. Então, por mais que ele falasse, eu realmente nunca acreditei. Mas a vida de executivo não é fácil, né? Olha, não é fácil para quem imagina que ela é fácil. Então, deixa eu explicar. Ela não é fácil para quem imagina que só o glamour, ou então você trabalha em função do glamour que você... O que é o glamour? O glamour é você se sentir poderoso, seja dentro da empresa ou seja fora dela, pelo cargo, pela imagem que as pessoas têm da sua importância, do seu peso e da sua significância dentro do contexto. Eu acho que o Rui sempre foi um executivo um pouco diferente. O Rui nunca se empolgou demais com essa vida de glamour, que até eu ouvi ele falando e achei interessante, porque ele sempre ficou meio fora disso, né? O glamour gira em torno do poder. E o grande desafio é você entender que o glamour faz parte, mas não é a principal razão que você está naquela posição. Eu acho que a regra do jogo, a regra do mundo corporativo é muito clara.
Coitado do executivo que acha que pode mudar essas regras. Na vida do executivo, sucesso é você ver pessoas que estão em seu redor crescerem profissionalmente, pessoas conseguirem resultado através de uma dedicação e de um conhecimento que você transmitiu, que você proporcionou. E, obviamente, sucesso é você atingir os resultados que ou os acionistas ou os controladores definiram como importante para que você, como executivo, alcance. É uma vida sob pressão a do executivo. Sim, muita pressão e de uma forma absolutamente compreensível, né? Porque você sempre vai estar gerindo recursos que não são seus. Você vai estar trabalhando para que objetivos que foram traçados para você sejam executados. E claramente hoje você tem competições muito acirradas, você tem que dar resultado, você tem que dedicar-se extremamente ao seu trabalho. Você pode agregar, obviamente, coisas muito interessantes, que é o desenvolvimento de pessoas e conseguir resultados, mas sempre dentro de uma regra que o mundo corporativo exige e impõe. A pressão vem de vários jeitos e pega na saúde, não pega? Totalmente. Pega na saúde porque você abre mão de coisas assim super fáceis de você entender, por exemplo, boas alimentações, regularidade, tempo para você mesmo, seja para meditar, seja para ler, seja para fazer uma atividade física. O meu médico cardiologista ameaçou de uma forma muito competente abandonar o meu acompanhamento. Como é que ele falou? Foi interessante, Ricardo. Ele muito seriamente, ele fez eu sentar em frente a ele e disse que ele não ia mais cuidar de mim, mas que eu ficasse tranquilo, que eu iria ser acompanhado por um outro médico que ele ia procurar para me recomendar. Foi um choque, eu quis entender um pouco mais do porquê. E ele disse que, com certeza, eu estava indo para um caminho onde a minha esposa ia ter uma má notícia. Iriam perguntar a Sônia, mas e o médico dele não viu que ele estava indo para esse caminho? E o médico dele não fez nada, né? Eu achei o máximo, né? Ter tocado tanto. E, obviamente, eu estou preocupado, ele dizendo. Preocupado porque, ao falar o meu nome, a minha carreira, que foi uma carreira de muito sacrifício, anos e anos a fio de estudo, e ficaria completamente comprometida ao saberem que eu não tive a competência de cuidar do Rui de Campos Filho. Então, você vai ser tratado por uma outra pessoa que provavelmente não fez tanto esforço na carreira, não se preocupa de perder paciente, assim por diante. Então, você aceita uma recomendação? Quando ele veio contando essa história do médico, eu fiquei surpresa. Falei, gente, que simples, né? Eu fiquei anos falando e não adiantou nada. Mas na hora H você ficava pensando pensando como é que a Sônia ia responder, o coitado do médico ia perder a carreira, ia perder cliente e tal. Uma pessoa que eu gostava muito, gosto ainda, né? E ele foi de uma forma muito competente e me deixou preocupado. Quando ele tomou a resolução, foi um mês de julho, que a gente foi com a família inteira para o Alasca. Nessa volta dessa viagem, ele me ligou e falou, eu resolvi, eu vou conversar na empresa, eu vou parar. O último dia foi muito tranquilo, e aí eu tenho o exemplo de um primeiro chefe que eu tive na Caterpillar, né, que o último dia dele foi o seguinte, ele falou que ele ia até o ambulatório para procurar um remédio, alguma coisa, e ele, até hoje, eu não vi mais essa pessoa. Então, meu último dia foi muito tranquilo. Você fez o quê? Você foi aonde? Eu nunca mais te vi. Eu saí na hora do almoço e eu me despedi, obviamente, agradeci as pessoas que contribuíram com a minha carreira. Eu saí para não voltar mais para o mundo. Então, o Rui sai da empresa para não voltar mais, quer dizer, ele vai para casa para ficar na casa dele. No segundo bloco a gente vai conversar sobre isso.
No bloco anterior, o Rui de Campos Filho, ex-executivo e hoje é dono do seu próprio destino, falou sobre o último dia na empresa. Como é que foi o primeiro dia em casa? Bom, esse primeiro dia foi acompanhado de uma grande coisa que foi almoçar junto no restaurante, eu, a Sônia e o Pedro, né? Então nós falamos, nós não vamos fazer nada aqui em casa, nós vamos sair, vamos escolher um restaurante aqui perto. Dia de semana, lógico. Dia de semana, onde nós poderemos almoçar e bater papo. E eu quis estender esse almoço, voltando para casa, queria continuar conversando, assistir um filme, e o Pedro tinha que estudar, a Sônia tinha que cuidar das coisas dela, né? Então houve já uma primeira negociação de como é que seria essa minha reinserção dentro da família. Foi um sustinho, né? Foi um sustinho. Ele estava achando assim, que de repente, aquilo que de uma certa forma a gente sentia falta, então ele estava ali presente, então eu imagino, depois caiu a ficha, na realidade ele imaginava que a gente ia comemorar mais que ele, na realidade. Como quem diz, vocês reclamavam que eu não estava, agora eu estou, né? Então, como se as coisas fossem diferentes, e não era bem assim. Nós estávamos vivenciando uma nova fase, então tinha muito aprendizado nesse almoço, né? Aí o restante era reparar o movimento da casa, né? Como é que a casa funcionava, as coisas que eu fazia. E comecei a observar o que as nossas assistentes faziam, né? E comecei a dar palpite, né, nas coisas que elas faziam. Se meteu ou não se meter? Olha, está empurrando a cadeira, não arrasta a cadeira, tem que levantar para não riscar o chão e tal, coisa desse tipo. Poxa, você fazia isso mesmo? Fazia. Ele implicava desde do horário que elas entravam, horário de saída. E olha aqui, o salário dela é das 8 às 18, então desse tipo, né? Coisas absurdas, e não, é verdade, coisas interessantes, que eu acho que também tem uma mensagem, né, Ricardo? Que você muda, mas não necessariamente todo mundo que está em sua volta muda. E você tem que respeitar o ritmo dessa mudança para que ela seja uma coisa prazerosa, né? Você virou dono de casa. Eu virei um dono de casa, eu comecei a dar palpite em tudo, né? Mudou muito e eu não estava conseguindo um equilíbrio. E a Sônia, com a sua sabedoria, ela um dia me chamou a atenção e falou, olha, não vai dar desse jeito, pô, você não está administrando a casa, você não é mais um executivo, né? Você tem que entender que as tarefas aqui são realizadas mesmo sem você queira ou não, você é absolutamente dispensável. A coisa acabou quando a gente fez um acordo. Falei, tá bom, então eu passo essa parte para você. De dono de casa. De dono de casa, de administração da casa, né? E eu vou fazer outra coisa. Então, nós vamos trocar um pouco aí de posição e você... Aí ele não quis, ele não topou e aí ele parou com essa brincadeira. É muito fácil acostumar com falta de rotina, né? Embora você crie outras, né? A própria falta de rotina já é uma rotina, né? Logo de cara teve uma rotina assim, de levantar mais tarde, ele queria sentir esse sabor de acordar mais tarde. E o projeto também que me ajudou muito nessa preparação foi arrumar um lugar para morar, né? Onde eu tivesse prazeres e tivesse como usar esse tempo que eu ia ter de uma forma que me ocupasse e me desse prazer. Foi quando nós decidimos então morar nesse apartamento. Quando a gente planejou esse apartamento, a gente planejou para o dia que ele parasse. Mas eu realmente achei que ele ia parar muito mais para frente. Então nós temos um espaço meu, nós temos aqui o nosso forno de pizza, onde nós assamos de vez em quando algumas redondinhas, saborosíssimas. E mais aqui nós temos a churrasqueira, onde de tempos em tempos nós fazemos bastante experiência com diversos tipos de carne. Então o objetivo aqui é usar um pouco do meu tempo com essa prática culinária bastante rudimentar, que é assar. Tem o espaço da Sônia, que é um espaço mais bem montado. Aqui eu tenho uma adega. Aqui eu tenho essa cozinha montada, que ela conecta a cozinha de baixo. Eu cozinho na frente dos amigos mesmo e a gente ou via de regra come aqui mesmo em frente ou a gente come fora se o tempo permite, aonde eu tenho uma horta e tem uma mesa também, que eu sempre imaginei ter uma mesa nos moldes da Toscana, uma parreira grande com uma mesona embaixo, onde se reúne os amigos, né? Então isso a gente faz com certa frequência.
E também voltei a cuidar muito da minha saúde. Um dos espaços que nós temos aqui em casa foi construído com esse tipo de preocupação. Eu acredito muito que faz parte do bem-estar você se cuidar fisicamente, obviamente cuidar da saúde. E um comodismo que nós quisemos instalar é ter aqui em casa uma área onde não precisássemos usar desculpa de ter que sair para fazer exercício. E aqui temos, portanto, o básico para fazer um bom alongamento, uma boa exercício cardiorrespiratório. Ele acordava mais tarde, ele vinha para a sala de ginástica, fazia ginástica a manhã inteira. Daí lá pelas umas 10, 11 horas ele ia tomar sol. Ele tomava sol, depois ele ficava na jacuzzi ali um tempo. Daí que ele ia começar a vida dele. Já via de regra perto da hora do Pedro voltar da escola e a gente almoçar junto. A gente almoça sempre, né, praticamente. E jantar todos os dias, a gente janta junto. E não era assim, né? Não, era só jantar de vez em quando. Ele chegava mais à tarde, a gente já tinha jantado. E o café da manhã só. Junto. E é bacana agora? Ah, é. E a questão financeira? Te incomodou largar o emprego pensando no futuro, no conforto, no ganhar dinheiro? Me preocupou muito do ponto de vista de que essa decisão não representasse uma queda muito significativa no padrão de vida que nós levávamos e que levamos. Mas eu me planejei para que isso deixasse de ser um grande impedimento. E você acha que o que você economizou dá para usufruir durante quantos anos mais? Puxa vida, Ricardo, depende da... Bom, tá fazendo exercício, não tá mais estressado. Não me deixe estressado, Ricardo. Que ótimo. Não me deixe estressado em pensar nisso. Economizar é fundamental para ter segurança, é isso? Exatamente, eu acho que é fundamental. E eu volto a falar da grande participação que a Sônia teve nesse processo, porque ao me decidir sair, eu também estava lutando com um plano de o que fazer em seguida para que eu gerasse algum tipo de receita ou algum tipo de ocupação, né? Foi quando ela me alertou e falou, não necessariamente, primeiro pare, faça o seu sabático e depois você reflita sobre aquilo que você acha que você deve fazer. Um ano ócio total. Ócio total. Um ócio produtivo para a cabeça. Muita leitura, muita debate, muita viagem. E falar em viagem, deixa eu te contar um episódio interessante. Diga. Que eu não pude viver, remetendo à nossa conversa, do que o executivo abre mão. Em determinado dia, a Sônia me liga no escritório, dizendo que tinha uma viagem, que ela tinha acabado de ser convidada para ir para a África do Sul, fazer uma viagem pelos grandes produtores, e conhecer os grandes produtores de vinho da África do Sul, que são fantásticos. E me perguntando se eu podia ir. Ele falou, não, vou olhar, mas é impossível. Já de cara ele já disse que não dava, né? Bom, tudo bem. Aí quando ele voltou à noite que a gente conversou, ele falou, puxa, que pena, se fosse uma coisa planejada com mais tempo, né? Daí a gente podia ir. Eu falei, bom, a gente podia ir, não, eu vou, você é que não vai, né? Vou te mandar um postal da África do Sul. Olha, o Rui saiu da empresa onde era executivo, foi para casa, ficou um ano na casa dele. De um tempo para cá, ele montou uma empresa onde ele garante que só trabalha 2 dias por semana, no próximo bloco. Rui, 2 dias trabalhando por semana. Ele só trabalha 2 dias por semana e parece que uma boa remuneração, é isso? Imagina. Mas você trabalha só 2 dias. Bom, essa parte é verdade. O equivalente é 2 dias, mas muito bem remunerado não é o caso. Mas poderá ser com o que você está fazendo. Sim, poderá ser, e aí sim nós vamos ter um casamento melhor ainda do que era. Porque antes eu era bem remunerado, gostava do que eu fazia, mas teve um fim.
Na realidade são 2 dias, equivalente a 2 dias. São projetos que nós temos uma empresa chamada Condere Participações, onde nós temos um foco em novas ideias, novas propostas de negócio que precisem de recurso e precisem de competência em gestão. Não que necessariamente a gente tenha os recursos para aportar, mas temos um caminho de buscá-los. E competência de gestão, nós temos, eu e mais o meu sócio, o Paulo Mas Cury. isso você já tinha, né? Sim, tinha. Na realidade, eu estou usando essa competência que eu desenvolvi para fazer alguma coisa onde eu tenha um controle direto e que sempre esteja relacionado à transferência de conhecimento, transferência de bem-estar e com projetos ligados à sustentabilidade do meio ambiente, né? Nada mais moderno. E também hein? a saúde e assim por diante. Né? Então, sustentabilidade é o tema. Exatamente. As pessoas dizem que é o tema da moda. Eu falo, não, é o tema para sempre. é o tema para sempre, já que nunca deveria ter saído Exato. do foco. Eu tenho 2 outras grandes blocos que eu diria que me ocupam o resto, os 5 outros dias. Né? Um é uma atividade voluntária que nós nos engajamos junto ao GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer, que tem um grupo fantástico de voluntárias e voluntários e que, nesse momento, está procurando uma organização desse voluntariado para obter uma certificação do tipo ISO, para que esse voluntário, junto com a proposta do hospital, se torne uma organização capaz de procurar recursos de sustentabilidade dentro da proposta do cuidado com a criança. Então, essa é uma atividade... Te ocupa o quê? Você faz o quê, exatamente, para eu entender? Nós temos um grupo que está trabalhando na palavras técnicas, Ricardo. Vamos lá. Me perdoe. Em mapear o processo de todas as voluntárias, criar claramente quais são as responsabilidades, quais são as medições, para que novos voluntários, quando cheguem, saibam o que precisam fazer sem dar um caráter extremamente pessoal a essas rotinas, que é o caso que está acontecendo hoje e que tem um valor fantástico para a organização, porque envolve uma dedicação muito grande das pessoas a uma causa interessante. Essas 3 divisões que você fez, você está conseguindo administrar? Família. Eu acho que sim, seria interessante dar uma checada com a família. Participar mais das coisas, no esporte, no estudo também. É mais bacana? A primeira coisa que eu acho que eu fiz muito focado é me aproximar do meu filho e do esporte que ele pratica. Ele tem uma paixão muito grande por um esporte que de escalada esportiva, né? Ele é um atleta de razoável sucesso nessa modalidade, ele pratica desde os 9 anos de idade e foi uma coisa que ele escolheu para ele fazer, não tem nenhum paralelo na família, né, dessa prática, dessa modalidade, portanto ele foi atrás, se desenvolveu e se destaca nessa modalidade. Diferente, esporte diferente que eu me identifiquei. A rotina com ele é de eu acompanhá-lo nos treinamentos, levá-lo e buscá-lo. Ajuda nos treinos, no estudo. Ele me solicita para algumas matérias, essencialmente na área de humanas, solicita a Sônia em outras matérias. Então essa é a minha rotina com ele e a rotina regular de conversar sobre as coisas, sobre o que está acontecendo no mundo, na hora do almoço, na hora do jantar. Talvez tenha feito até ontem uma observação interessante, que eu fiz alguns comentários sobre o mercado financeiro, como é que estava a bolsa. Ele pediu para eu investir R$500, né? Foi a economia que ele conseguiu nos últimos meses de mesada, para eu comprar uma ação. E você acha que vai dar certo, né? Essa recomendação do teu pai, então você acha que pode dar certo isso? Um mês assim, tomara que dê certo. Olha a visão de curto prazo. Não pode, tem que ser uma... O que você diria para ele? Calma, você pode perder muito ou pode ganhar muito mesmo, não quer dizer nada, você tem que esperar um longo prazo. E ele já decidiu o que ele vai fazer da vida? Felizmente não, porque eu acho que é muito cedo. Eu
Falo muito sobre a carreira de administrador de empresa com ele, tento mostrar para ele as coisas muito boas que existem, as coisas muito difíceis que existem. É impossível ele não olhar o pai como modelo, né? E é muito bom isso, né? É como um modelo positivo. Se ele for como executivo, você vai dizer, não, chega. Não, eu acho que, talvez eu fale não, mas no fundo até poderia ser uma forma de eu achar que eu passei uma coisa interessante para ele, né? Você acha que você seria um executivo como foi teu pai? Não, com certeza não. Por quê? Muita pressão em cima dele, muito trabalho. A parte emocional da aproximação é impagável. Nós temos, hoje eu acredito, um relacionamento normal e de muita confiança e de muita relação emocional, em função do tempo que eu passei a ter mais dedicado a ele. Agora são dois pegando no pé. Meu pai de um lado e minha mãe do outro. Eu tenho certeza que não estou falando nenhuma grande descoberta, estou colocando em prática só aquilo que o senso comum diz que é bom, que é um relacionamento próximo de pai e filho. O que mudou na minha vida? Companhia. Eu acho que eu tenho o meu companheiro de forma mais constante. Então, o que a grande mudança na minha vida é dividir prazeres, principalmente. E ver meu marido saudável. Eu acho que a coisa mais deliciosa é vê-lo saudável, bem disposto, alegre, planejando coisas. Então, isso é muito legal. Rui, tem muitos executivos, gente do mundo corporativo, que estão nos assistindo. Que mensagem você daria para eles? Muito bem. Primeiro, aceite que em algum momento da sua vida, na sua carreira, você vai ser superado. Não é uma derrota pessoal, é fato da vida. Segundo, planeje para que esse momento, quando aconteça, não seja traumático, seja por sua iniciativa ou por iniciativa de terceiros. E terceiro, envolva a sua família na sua decisão de carreira enquanto você está como executivo e também no momento que você toma a decisão de sair. Obrigado, Rui, pela sua entrevista. Obrigado. Operação Resgate volta na semana que vem.